Oi, eu sou a Beatriz Durões e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E sei que eu estive sumida, então eu acho que não poderia ser um outro vídeo pra eu voltar aqui ativa. Que não fosse um vídeo de bate-papo bem sincerão, sem grandes produções, aquele bate-papo bem amiga, sabe? Tô sentada aqui no chão, luz do dia, pra conversar com vocês, contar o que aconteceu, porque eu parei de postar vídeos nos últimos meses. No último mês, pra conversar com vocês, contar o que tava acontecendo, o que aconteceu, o que mudou da minha vida nesse tempo, enfim, conversar mesmo. Na primeira semana de dezembro, eu cheguei a postar alguns stories lá no meu Instagram, conversando com vocês, comentando que eu precisaria tirar um tempo para me cuidar, da minha saúde principalmente. Eu precisava muito desse tempo e, enfim, comentei que eu ficaria esse tempinho longe. Fiz os stories assim, bem tranquila, estava sorrindo e sei que vocês ficam preocupados, inclusive eu agradeço muito pelo carinho. A minha intenção com aqueles stories nunca foi preocupar ninguém, tanto que eu gravei bem tranquila, estava sorrindo, falei que eu não tava bem, mas que tava tudo bem não estar tudo bem, desde que eu me cuidasse, eu precisava disso, como todo ser humano, né? A gente tem as nossas necessidades e eu não sou diferente, não sou uma máquina e tava precisando desse tempo pra mim, que eu tinha sido diagnosticada com uma doença que não era nada assim. Eu até falei, gente, não é como se eu fosse morrer, mas é algo que eu acredito que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida e eu quero saber como fazer isso. Ainda não quero entrar em detalhes sobre isso porque eu preciso digerir, preciso entender pra que eu possa vir falar. Mas enfim, né? Não sei se adiantou muito, porque eu entendo que os stories ficam só 24 horas e aí a pessoa que não viu, né, acaba ficando preocupada e tal. Tiveram bastante comentários na última foto que eu postei, mas eu realmente precisei parar pra me ouvir e pra me atender. Eu tava precisando muito, então foi muito necessário. Então vamos do começo. Quem me acompanha, principalmente no Instagram, deve lembrar, não sei se... Eu acho que eu cheguei a comentar por cima aqui no YouTube, mas assim, não falei especificamente sobre isso. Mas quem me acompanha lá no Instagram deve saber que alguns meses atrás... Ai, gente, eu não sei especificamente quanto tempo. Acho que foi ali por agosto, um pouco antes. Eu comecei a sentir muita tontura e muita dor de cabeça. E assim, eu não sabia o que era. Eu lembro que eu externei pra vocês isso no Instagram e muita gente ficou preocupada que fosse Covid. E assim, eu não tava com sintomas, a única coisa que eu acredito que seja sintoma era dor de cabeça, não tava com falta de ar, não tava com tosse, enfim, não tava com nenhum outro sintoma, mas eu quis saber sim o que era, fiquei preocupada porque eu nunca havia me sentido daquele jeito. Na verdade eu demorei até um pouco, deveria ter ido antes ao médico, mas enfim, eu me lembro assim, muito claramente, como se fosse ontem, como se fosse hoje, e foi tudo de uma hora pra outra, assim. De um instante pro outro, a minha vida não foi mais a mesma. Aí vão falar, nossa, que dramática, mas é realmente assim que eu me sinto. Então, tô aqui bem sincera com vocês. Eu tava sentada, assim, no chão, tipo, começou agora, olhando, assim, o mar. Quem me acompanha sabe que a nossa casa em Cocoa Beach é bem na beirinha da praia, assim, é o nosso gramado e areia. Então, eu tava ali sentada, o meu marido tem mania de colocar o ar polo norte, então eu geralmente fico com frio dentro de casa. Tava um sol super gostoso, a gente tinha terminado de tomar café, já tinha colocado a louça na máquina de lavar, tal. O Felipe saiu pra cortar grama e eu fiquei ali sentada, sem pensando na vida, sentada pegando um solzinho e tal. E aí, quando eu fui levantar, eu senti muita tontura, de um jeito assim que eu nunca tinha sentido. Eu pensei, nossa, acho que eu devo ter levantado muito rápido, foi algo do tipo. E assim, de um jeito que eu nunca tinha sentido sóbria, tá? Porque parecia que eu tava bêbada. Essa é a verdade. Uma tontura. Antes disso eu já tava sentindo dor de cabeça e começou a aumentar, assim, ficar muito forte. Eu tomei remédio e não passou. Falei, eu vou deitar um pouco, eu acho que vai passar, né? Deitei, tirei um cochilo e só foi piorando. Então, a cada dia que passava, a minha dor de cabeça aumentava, era uma enxaqueca muito forte, não passava com remédio nenhum. A minha tontura eu não conseguia entender, era um negócio assim muito louco que realmente eu nunca havia sentido.
principalmente quando eu deitava na cama, tudo girava, parecia que eu tinha bebido uma garrafa de gin e eu ficava, nossa, parece que eu tô bêbada e não teve nem a parte boa, sabe, a tonturinha, aquela alegria que dá do álcool, não teve, só a parte ruim mesmo. Então, tava assim, bem chato. Dei uma pesquisada por cima na internet, mas, como eu falei, eu deveria ter ido ao médico antes, porque eu acabei deixando, sabe? Ah, eu tenho tal vídeo pra gravar, eu tenho tal trabalho pra fazer, tal coisa pra fazer, então sempre deixando pra um outro momento. E aí, quando eu fui, né, eu acho que eu fui, gente, eu acredito que não tenha dado uma semana desses sintomas, tá? Ainda assim, reconheço que eu demorei um pouco, deveria ter ido antes, logo que começou, mas eu achei que era algo bom. Quando eu fui no médico, a gente tava até com um assistente do Felipe que trabalha com ele, ela falou, eu acho que você tá com infecção de ouvido, porque eu me sinto exatamente assim, e é muito comum aqui, por conta da umidade, né? Praia, na verdade a Flórida em geral é bem úmida, é pântano lá, né? Então é tudo bem úmido, então eu acredito que seja isso. E ela falou, eu consigo perceber pelo seu rosto que seu olho tá inchado, e realmente meu rosto tava bem inchado, assim. Essa parte aqui, sabe? Eu conseguia visualizar isso. Aí nós entramos, no consultório, e quando a primeira foi atendida por uma enfermeira que faz aquela triagem, né, e depois a médica mesmo, e aí ela já chegou, eu falei o que eu tava sentindo, ela analisou, olhou a garganta e tal, quando ela colocou assim, eu não sei o nome, aquele aparelhinho pra olhar o ouvido, ela falou, nossa, é isso mesmo, tá bem inflamado o seu ouvido, tá com muita secreção, né, muito pus, então que bom que você veio, porque se você demorasse, toda essa secreção podia descer pela sua garganta e virar uma pneumonia, então realmente que bom que você veio, né. Aí ela me passou alguns medicamentos, que eram um antialérgico, não entendi muito bem, mas enfim, um antialérgico, um descongestionante, anticongestionante, não sei, gente, mas pra descongestionar, e um antibiótico, né? E aí fui na farmácia, comprei os medicamentos, comecei a me medicar, fui melhorando aos poucos, mas eu lembro que quando eu terminei, eram 10 dias, né, que eu tinha que tomar esses remédios, eu ainda não tava 100%, mas eu já tava melhor. Porém, eu não tava 100%, falei, não sei, eu acho que vai melhorar e tal, né, vamos dar um tempo aí pro meu organismo também. E assim, gente, é bem raro eles passarem antibiótico, tá? Lá nos Estados Unidos. Eles têm uma política diferente do Brasil, que geralmente é mais tranquilo em relação a isso. Eu sei que antibiótico é forte, tá? Não tô falando como se fosse, enfim, um fitoterápico aí, mas é bem mais difícil eles receitarem antibiótico do que no Brasil. E isso não sou apenas eu que digo, mas enfim, experiência com muitas pessoas que moram lá, médicos, em geral, né? Então eu pensei, deve ter sido algo mais sério mesmo pra ela ter me passado esse antibiótico. Se eu não cuidasse, realmente a infecção estaria pior. Outra coisa que eu não falei, eu não tive febre, tá? Porque a febre me preocupa, então realmente, se eu tivesse tido febre, eu já tinha ido bem antes, mas reconheço que deveria ter colocado isso como algo mais importante, sabe? Ter dado mais prioridade em relação à minha saúde. Eu sempre tento me dedicar muito ao meu trabalho e acabo me deixando de lado, né? O que é bem errado. E aí aconteceu isso, depois de um tempo nós fomos para Rio Preto, né? Viemos pro Brasil, como vocês sabem, tem vídeo aqui mostrando tudo isso, mostrando arrumando as malas, explicando quanto tempo a gente ia ficar, por que nós iríamos vir pra cá, enfim, vou deixar aqui nos cards. E aí, gente, depois de alguns dias, assim, em Rio Preto, eu comecei a sentir a tontura de novo. E, novamente, assim, não tinha melhorado 100%, tá? Mas começou a ficar cada vez pior. Eu pensei assim comigo, deve ter alguma coisa errada, porque ela era derivada de uma infecção no ouvido causada pela umidade do ar, né? Só que Rio Preto, pra quem conhece, quem vive, sabe que é uma cidade o oposto, assim, é até muito seco. Uma região super seca, logo que a gente chegou foi difícil, porque faziam meses que não chovia, então chegou a ter racionamento de água e tal, era completamente o oposto. Pensei, não, deve ter alguma coisa diferente aí. Fui no médico e o doutor olhou meu ouvido, expliquei tudo pra ele o que tinha acontecido,
tal, que eu tinha sido diagnosticada com essa infecção de ouvido. Ele olhou e falou assim pra mim: olha, Beatriz, o seu ouvido tá muito bem. Na verdade, faz muito tempo que eu não vejo um ouvido tão bom quanto o seu. E digo mais, eu acho muito raro você ter tido infecção de ouvido nesse tempo que você falou e estar com o ouvido tão bom agora, assim. É meio impossível que isso tenha acontecido. E ele até comentou, eu fiquei surpreso porque eles são muito cuidadosos lá com saúde. Realmente, a saúde lá nos Estados Unidos é muito boa, eles cuidam muito bem e, como eu falei, eles são relutantes pra passar antibiótico. Relutante assim, gente, não é como aqui, sabe? Então, ele até ficou bem surpreso, eu também. E aí, eu tava, tipo, super assim, ai, então, doutor, mas o que o senhor acha que é? Aí ele falou assim, olha, eu fiz alguns testes com você na hora de levantar, de deitar. Isso, pra mim, é labirintite, eu não tenho dúvidas. Aí eu lembro que eu tava, assim, até tranquila, né? Porque eu fui ali pro médico pensando, ai, ele vai me passar um antibiótico, alguma coisa. Uma semaninha eu já vou estar boa, um pouquinho mais, trabalhar, né? E eu já tava planejando o Bia Todo Dia há algum tempo, né? Então isso foi um tempo antes, foi em outubro, então eu já tava ali planejando o Bia Todo Dia que aconteceria em dezembro. E eu lembro que foi tipo assim, ah, então o que o senhor acha que é? Aí ele falou assim, é labirintite. Aí eu... Que hoje eu sei que é errado falar labirintite, inclusive, já vou entrar nesse mérito aí. Aí eu fiz assim, porque quando eu pesquisei sobre, até apareceu no Google que poderia ser algo em relação ao labirinto, pra tirar o equilíbrio, e é aí que tem a tontura. Só que eu pensei, eu sou jovem, eu não vou ter isso, sabe? Eu sou jovem, não tem nada disso e tal. Então, realmente, na minha cabeça não entrava que eu poderia ter. E aí, eu falei assim, não, mas como o senhor sabe, tem como eu fazer algum exame, alguma coisa? Como que eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer? Porque eu já tinha visto que era algo assim que não tinha cura, mas tinham tratamentos. E era isso que me preocupava, né? Então, que assim, eu poderia ter altos e baixos, como eu falei, algo que eu teria que conviver pra sempre, querendo ou não. E assim, gente, pode parecer um exagero, bobeira pra alguém que esteja ouvindo, que não sabe como funciona, mas é algo que tava me massacrando, sabe? Me torturando diariamente. É assim, à noite acordar porque você vai virar de lado na cama e você fica com tontura. É na hora que você levanta até o horário que você vai deitar, literalmente. O meu marido me dá um abraço, ele tem mania de... Sabe quando você pega assim e você nina a pessoa? E ele tem mania de fazer isso e eu ficar tonta, eu não conseguia olhar pra cima pra dar um beijo nele e ficar tonta. Então era um negócio ali que, como eu havia falado nos stories, não era algo como se eu fosse morrer, mas querendo ou não, era algo que ia ali pegando, sabe? Todo dia, todo dia. Então, foi isso, né? Ele falou, se você quiser procurar um especialista, você pode, mas ele falou, não falou certeza, assim, mas ele falou, é isso, eu também tenho, eu fiz os testes ali em você na hora de levantar e tal, então é isso. E me passou uns 3 remédios também pra tratar isso, né? O doutor, inclusive, falou que é comum em pessoas que têm, né, algum tipo de labirintopatia, sentir muita ânsia, vomitar em viagem, movimentação, carro, isso. Falei, pronto, certeza que eu tenho, porque essa sou eu, essa é a minha vida, minha história, né? Me identifiquei muito, comecei a tomar os remédios que ele me passou. E assim... Senti melhor? Pra ser bem sincera, não, assim. Eu senti alguma coisa, mas assim, bem mesmo eu não estava me sentindo. E pensei, vou procurar um especialista, um otorrinolaringologista, pra ter certeza, pra fazer um tratamento melhor, né, pra ir atrás disso. Mas isso já era novembro. Eu já tinha começado a me organizar com o Bia Todo Dia. Quem me acompanha aqui sabe, né, que a minha frequência de vídeos eram 2 por semana. E em dezembro eu me propus a postar vídeo todos os dias do mês. Nos últimos meses, assim, do ano de 2020, eu tava
muito insatisfeita com o retorno que eu estava tendo do meu trabalho. E assim, gente, isso é uma questão muito pessoal, tá? Eu já vi outros digitais influencers falando sobre isso, a Lu Ferreira, do Chata de Galocha, que vocês sabem que eu amo o trabalho dela, e é uma das pessoas que eu acredito que deveria ter muito mais reconhecimento do que ela tem. Já tem, mas assim, que ela deveria ter muito mais, porque ela desde o início faz um trabalho com uma qualidade assim excepcional. Mas a gente sabe, né, como as coisas são, tem pessoas que aí se dedicam, fazem vários cursos, qualidade dos vídeos, não só em questão de conteúdo, mas em questão de, enfim, técnica, né, em questões técnicas maravilhosa, e não fazem tanto sucesso quanto pessoas, sei lá, dentro de uma banheira de Nutella, bomba muito, e enfim, estouram aí no YouTube, né? E vocês sabem que realmente é assim, enfim, não é tudo que bomba e que dá certo por aqui, mas é um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer, porém eu tava bem... Qual que é a palavra? Insatisfeita? Não era bem essa palavra. Decepcionada mesmo, sabe? As coisas não estavam indo do jeito que eu esperava que fossem. E, enfim, eu sempre colocando isso como uma meta muito importante pra mim, sempre me dedicando demais. E nesse momento eu coloquei, como todas as outras vezes, a minha saúde um pouco de lado e me foquei nisso porque era o que me fazia distrair. Vou falar sobre isso também. Eu comecei a me dedicar super, a gente desenvolveu toda uma identidade visual pro Bia Todo Dia. Trabalhei assim igual louca e eu juntei assim toda a última força e energia que eu tinha nesse projeto, assim. Eu tirei de onde não tinha, porque eu queria que desse certo, né? Eu queria que meu trabalho desse certo, eu queria que aquilo que eu me propus a fazer desse certo, eu queria ter o retorno que eu esperava, e como eu falei, é uma questão pessoal, assim, e eu não tava sentindo o retorno daquilo que eu tava investindo, não apenas em dinheiro, mas muito mais em tempo e energia. Queria que desse certo. E não deu. Assim, sei que muitos de vocês amaram, mas o der certo que eu falo, como eu falei, é uma questão pessoal. Eu coloquei uma meta pra mim e não chegou nem perto da metade do que eu gostaria que fosse. E eu achei que era uma questão, talvez, de postar mais vídeos, né? Então, postando vídeo todos os dias, por mais que não fossem todos os vídeos que iriam bombar, eu tinha plena noção disso, mas enfim, eram mais chances, né? A Ana, que trabalha comigo, que eu acredito que está editando esse vídeo agora, ela até falou, olha, são 31 chances, a gente tem... Eu tentando fazer as contas. 8 chances por mês, esse mês a gente vai ter 31, e ela sempre me botando assim pra cima, né? Chegou assim, o final ali, aquela última semana de dezembro, eu tava, não sei nem falar, assim, eu tava simplesmente existindo, sabe? Muitas pessoas viram que eu acabei me afastando bastante dos stories do Instagram, porque sempre que eu não tô bem, eu faço isso, sabe? Tiro esse tempo pra mim. Eu sei que muita gente fala assim, as pessoas gostam de só mostrar coisa boa nas redes sociais, por isso que a gente acha que é tudo maravilhoso, não sei o quê. Mas as pessoas que não trabalham com isso, que não trabalham com a internet, não tem noção, assim, não tem noção mesmo como é complicado pra nossa saúde e principalmente pra nossa saúde mental, que eu acho que eu já posso entrar nesse tema agora com vocês. Então, eu tava vendo essa semana uma live da Maíra Medeiros, né, do Nunca Te Pedi Nada, comentando sobre o BBB, e ela tava falando que ela viu em uma matéria, né, um estudo que foi feito, que 80% dos digitais influencers, vou falar assim em geral, né, as pessoas que trabalham produzindo conteúdo pra internet, independente de qual seja a plataforma, tem ou depressão, ou transtorno de ansiedade, outros transtornos aí. E aí ela falou assim, isso ela falando, digo mais, esses outros 20% ou mentiram ou ainda não descobriram que tem alguma coisa, tá? Porque não é fácil realmente trabalhar com isso. E é exatamente isso, gente. Então, assim, igual eu falei, algumas pessoas cobram que eu também fale do lado ruim, das coisas que não estão legais, mas isso não é meu, isso não sou eu.
E talvez, assim, querer exigir isso de mim não seja justo, porque não é da minha pessoa isso, sabe? Quando deu o ano novo, eu fiz uma live logo na madrugada no Instagram, assim, de última hora, e eu fui muito sincera. E eu falei que esse seria o meu foco nesse ano, porque, novamente, ali no final de dezembro, eu já tava, assim, além do esgotamento possível. É óbvio, né? Vocês me acompanham aqui, eu gosto de compartilhar coisas boas, eu gosto de acrescentar, de trazer positividade pra vida dos outros. Pode ser um conteúdo bobo, um pouco mais cabeça, mas é isso que eu procuro trazer. Não tem noção das coisas que acontecem e a gente julga que aquilo que a gente vê é a totalidade da vida da pessoa, ou a maior parte, e que a pessoa tem uma vida perfeita. Quantas vezes eu já li isso? Ai, queria ter a vida da fulana. Fulano, no caso eu. Ai, a vida dela é perfeita. Nossa, como eu queria ter nascido a Beatriz. Não, gente, ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo tem a vida perfeita. A gente tem a mania de julgar apenas porque a pessoa tem um certo conforto em questões financeiras, então não tem problemas financeiros, a vida dela vai ser perfeita, o que é um erro gigantesco. Ao mesmo tempo, assim, era isso que eu fazia, sabe? Eu me cobrava de não me sentir mal, porque eu pensava, tem pessoas que estão muito piores do que eu, tem pessoas que não têm que comer, tem pessoas que estão numa cama de hospital, tem pessoas que, enfim, vivem aí coisas que eu não vivo, e a gente sente aquele negócio. Entra também a questão da positividade tóxica, tá? Que a gente acha que a todo momento a gente tem que estar bem, tem que ser grato, tem que ser feliz, e ninguém é assim. Somos humanos e tá tudo bem não estar tudo bem, mas eu levava muito isso ao pé da letra, então eu ficava muito mal e eu falava, ai, tá tudo bem não estar tudo bem também, eu sou humana e tal, mas eu não trabalhava isso, eu achava que não era necessário, eu achava que não tinha que ser acolhido, eu achava que era algo bobo, quando não é. Então aconteceu isso, foram somando coisas, até então eu falei só das questões, né, saúde física, mas enfim, foram somando coisas. E aí, quando terminou, assim, o mês de dezembro, eu tava esgotada. Eu falei, preciso de um tempo pra mim, preciso respirar, sabe? Eu preciso, assim. Eu nem conseguia, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de tomar um banho, eu não tinha vontade de fazer nada, ou eu apenas queria só comer e dormir. Foi assim o meu mês de dezembro. As únicas coisas que eu fazia, de fato, era o trabalho, porque eu me propus a fazer aquilo, então eu terminava, mas a partir dali eu não queria existir, sabe? Eu queria, ou melhor, só existir, mais nada. E terminou o mês, a gente foi passar a virada do ano com a minha família. Na verdade, estávamos eu, Felipe, minha mãe, meu padrasto, meu irmão e um casal de amigos, 7 pessoas ao todo. Alugamos uma casinha bem gostosa, com mais natureza em volta, e passamos ali o ano novo, né, o fim de ano. Ainda tive algumas crises, hoje eu já vejo que é isso, porque enfim, busquei ajuda, mas lá mesmo, mas eu já comecei a mudar a chavinha e ver que, assim, se eu não procurasse ajuda, eu não sei o que aconteceria comigo, sabe? E assim, gente, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade, eu não tinha força mesmo pra voltar, pra gravar um vídeo, pra postar um story, o que, novamente, pra várias pessoas vai parecer algo muito bobo, sabe? Tipo assim, é um trabalho fácil fazer um videozinho ali. Mas eu acho que só quem passou por questões mesmo com a saúde mental sabe do que eu tô falando, né? E aí deu a virada do ano, voltei pra Rio Preto e comecei a me cuidar. Então fui numa especialista, né, numa otorrinolaringologista, e eu lembro assim que em uma semana eu marquei várias consultas, comecei a fazer exercício físico, coisa que eu sempre falei pra vocês que muito sedentária a pessoa, né, nunca foi de fazer exercício físico. Comecei a fazer exercício físico, fui nessa doutora especialista, tive a primeira consulta com ela, contei tudo o que estava acontecendo, ela olhou meu ouvido, falou a mesma coisa que o outro médico tinha falado, ela falou, seu ouvido é lindo. Eu até achei engraçado, né? Seu ouvido é lindo, ele tá perfeito, não tem nada com ele. Ela marcou vários exames, enfim, fiz todos os
exames que vocês puderem imaginar pra analisar se eu realmente tinha algum tipo de labirintopatia, qual tipo que era, pra eu poder tratar, fazer esse tratamento. E aí, assim, gente, balançaram a minha cabeça até não querer mais, eu achava que eu ia morrer. Colocaram um negócio no meu ouvido, nossa, horrível os exames. Mas tive que passar por isso, né? E aí, quando eu fui receber os resultados, ela falou assim pra mim, olha, Beatriz, tá tudo certo com os seus exames. Tá tudo bem. Ela me explicou, né, melhor. E, na verdade, assim, a minha audição é acima da média. Eu já falei pro Felipe, ó, se você for fofocar de mim, saiba que se estiver perto eu tô ouvindo tudo, tá? Então, assim, minha audição é realmente muito boa, não tinha nada de errado. Na questão fisiológica, acho que eu posso falar assim, né? Então, pra quem não sabe, o labirinto fica... Eu acho que ela fica aqui, um pouco atrás da orelha, ela tinha me explicado, um pouco atrás do ouvido. E é uma parte, né, que fica aqui na cabeça, no cérebro, que tem, eu vou explicar da maneira leiga, tá? Uma bolinha e um líquido. E quando a gente se mexe, por exemplo, quando a gente é criança, que a gente gosta de ficar brincando, girando, 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 e aí você para de girar, você vê as coisas se mexendo, então é a mesma coisa que você pegasse uma bacia cheia de água, colocasse uma bola dentro e você mexesse. Quando você parasse de mexer, a água ainda ia se movimentar e a bolinha ainda ia mexer por algum tempo. É a mesma coisa que acontece. Quando a pessoa tem algum tipo de labirintopatia, é uma inflamação e aí causa uma alteração no labirinto. Então por isso que tem essa sensação de vertigem, essa sensação de tontura. E aí ela me falou, as únicas coisas que eu vejo que podem ser a sua postura, a gente pode melhorar. Então, né, o jeito que eu me sento, enfim, que eu fico. Eu comentei com ela que eu também trabalhava com a internet, então o tempo todo no celular, e a gente tem mania de ficar como? Assim, né? Aí fica lá no computador, enfim. E ela me passou o contato de um RPG e também o principal que ela falou, que ela acreditaria que fosse, que ela acredita que fosse, a questão emocional. Então, é isso, gente. Esse vídeo, assim, eu quero dar muito um alerta pra vocês, porque eu sou esse tipo de pessoa que vai se deixando de lado e que acha que tem coisas que não são tão importantes, mas elas são. E quando ela me falou isso, eu comecei a relembrar muito. Aquele momento que eu falei pra vocês, que eu me lembro, assim, claramente, que começou, que eu levantei, assim, do chão, lá do lado da porta, né, da janela, assim, da porta de vidro, lá em Cocoa Beach, eu tava passando por uma, assim, uma questão, assim, foi um momento muito, muito, muito complicado da minha vida e várias questões que eu tava enfrentando, meio que sozinha. Eu tinha, assim, recebido uma bomba nas minhas mãos e eu não podia nem falar, desabafar com o meu marido, porque eu poderia prejudicar outras pessoas que estavam tentando me ajudar. E eu me sentia muito mal, porque, imagina, né, ele é a pessoa que eu mais converso, que sabe tudo sobre a minha vida e tá sempre ali, eu não podia contar, e longe, assim, também da minha família, da maioria dos meus amigos. Eu tinha a Jéssica, que ela sempre tava comigo, mas ela já tinha se mudado pra Tampa, então a gente não se via sempre, e foi uma pessoa que, assim, eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu caminho, porque ela foi muito importante pra mim, ainda é, mas eu não me senti acolhida. E eu tenho muita dificuldade em me abrir, muita. Por isso que eu sempre relutei em procurar ajuda, em fazer uma terapia, procurar uma psicóloga, um psicólogo, porque eu sempre tive esse problema, assim, essa dificuldade. Há anos que eu falo que eu preciso, que eu penso, que eu coloco como meta e eu nunca consegui ir atrás. Exatamente por isso, porque eu tinha medo, assim, medo de ser julgada, medo, sei lá, que não fosse uma pessoa tão profissional e saísse contando pras pessoas as coisas da minha vida. Eu sou muito reservada. Não sei se é o que aparenta, porque, enfim, tenho boa parte da minha vida exposta aqui no YouTube, mas em geral eu sou muito reservada. Então, assim, tem muita coisa na minha vida que eu não conto pra ninguém, que eu conto apenas realmente pro meu marido, pra minha mãe, nem pras minhas irmãs, que são super próximas, pros meus melhores amigos, eu não conto, porque é algo meu mesmo, sabe? Eu não quero atrapalhar ninguém, eu não ligo quando as pessoas me contam, eu gosto, assim, de dar conselhos. Eu me sinto bem porque eu me distraio, mas aí eu reparei que era isso, a questão da distração que eu falei. Várias coisas acontecendo e eu achava que, eu tá aqui, vou colocar uma série pra me distrair e tal, eu vou estar relaxando, e não era. Eu só estava me distraindo, tirando o foco ali do problema, mas eu não tava me tratando, me cuidando. Então, depois,
principalmente, que a doutora me falou que poderia muito bem ser essas questões emocionais, eu fui atrás de uma psicóloga, comecei a fazer terapia, tenho gostado muito, tem me feito muito bem, assim. Aí vocês vão me perguntar, e agora, Bia, você tá bem? Porque a gente tem essa necessidade, né? Eu sei que vocês que me assistem criam um carinho grande por mim e tem essa necessidade de ouvir que a pessoa tá bem. E aquilo que eu falei no início do vídeo de, ai, não se desespere porque vai ficar bem. Eu sei que vai ficar bem, mas eu não quero mais fingir, sabe? Eu não quero mais dizer que eu tô bem, sendo que eu não tô. Então eu ainda não tô bem, mas eu sei que eu vou ficar. E eu já comecei a fazer a minha terapia e é um trabalho, assim, de formiguinha, sabe? A gente começou a fazer, né, eu comecei a fazer, eu e a psicóloga, tenho gostado muito dela, tem sido muito bom, assim, pra mim. Ela trabalha com a terapia cognitiva, né, psicologia cognitiva, e ela me falou assim, olha, Beatriz, isso daí não é um perfil da psicologia cognitiva, fazer muitas sessões, geralmente uma vez na semana. Mas, do estado que você tá agora, eu quero marcar mais de uma sessão na semana, porque eu acredito que seja realmente necessário. E também a questão que ela me falou de talvez seja necessário me encaminhar para um psiquiatra, porque ela não pode me receitar, né, me prescrever remédios. E com tudo que tem acontecido, com tudo que eu contei pra ela, ela acha que seria necessário sim. As mudanças que eu tenho feito, que tem me ajudado bastante e que é uma esperança pra eu não tomar remédio. Porque assim, não é que eu seja contra, sabe? Eu acho que a medicina tá aí pra isso. Que bom que tem essas alternativas hoje em dia, mas se a gente puder ir para uma questão mais natural é melhor, e foi o que ela mesma me falou. Antes que eu falasse isso, ela me falou isso. Então, as mudanças que eu tenho feito na minha vida, tenho realmente respeitado meu tempo e priorizado o tempo pra mim. E quando eu digo tempo pra mim, o autocuidado não é fazer uma make ou, enfim, arrumar o cabelo ou fazer uma sessão de skincare. Gosto. Na verdade, assim, desde que eu parei de gravar vídeo, se eu me maquiei 2 vezes, foi muito. E assim, a make que eu falo é um blushzinho aqui e arrumar a sobrancelha, base, corretivo, tudo isso que vocês sabem que eu gosto, daquele rebocão bonito. Não tenho feito porque eu tenho tentado focar, assim, em outras coisas. E também é algo assim, gente, que eu sou esse tipo de pessoa. No dia a dia eu não sou de usar muita maquiagem mesmo. E como eu tava off, eu tirei esse tempo pra mim, né? Então eu comecei a fazer exercício físico, como eu falei pra vocês. Contratei uma personal, que eu também tô amando, super querida ela. Tô fazendo 2 vezes na semana, quero aumentar esse ritmo. A minha psicóloga falou que é importante eu fazer exercício todo dia pra oxigenar, sabe, o cérebro, liberar aí uma endorfina. Então, pelo menos meia horinha por dia, não precisa ser necessariamente com a personal, mas fazer algum tipo de exercício. Isso tem me ajudado muito. E a outra coisa que tem me ajudado demais é tentar me conectar mais com a natureza. Então, assim, nos últimos tempos tem houveram muitas mudanças em relação a isso, em relação à minha percepção sobre o mundo. Muita mudança, assim, e isso tem me ajudado bastante. Semana passada foi nosso aniversário de casamento, meu e do Felipe, né? E a gente decidiu comemorar, assim. Aí nós fomos pra Paraty. E quando eu cheguei lá, gente, eu tava super mal. Porque é assim, altos e baixos, né? Super mal e tal, aquela coisa. E conforme foram passando os dias, eu fui, assim, tomada por uma energia, uma coisa que há muito tempo eu não sentia, sabe? E eu via que estar ali conectada com a natureza me ajudava muito. Então eu comecei a dar mais valor pra isso, sabe? Né, faz pouquíssimo tempo, igual eu falei semana passada, mas isso me fez perceber muito. Eu coloquei isso na terapia, ela falou que é bem legal, isso é bem importante. Ainda tô, né, pegando o ritmo, assim, de fazer os exercícios físicos, mas eu tenho gostado muito, assim, em geral, muito mesmo. A gente fez trilha lá, e assim, eu só tinha feito trilha uma vez na minha vida, na faculdade, que eu tinha
aula de gestão ambiental, né? Nós fizemos uma trilha lá na Serra do Japim de Jundiaí, que foi bem gostosa, mas assim, a bicha sedentária, né? Então não tava acostumada. A primeira que a gente fez foi bem tranquila, era mais pra ficar ali nas cachoeiras. E na segunda vez foi uma trilha de 7 quilômetros. Eu tinha tido uma crise um dia antes, uma crise de ansiedade, não dormi nada à noite. E era no outro dia bem cedinho, foi bem no dia do nosso aniversário. Não queria ir, tava tipo, ai que saco, não sei o que, brigando. Aí isso já gera discussão também no relacionamento, né? O Felipe sempre muito querido, assim, comigo, mas eu entendo que pra ele também é complicado, porque igual eu falei, eu não tava procurando ajuda. E aí eu acabava descarregando nele, não descarregando assim de brigar, mas o desabafo era sempre com ele. Ele não é um profissional, né? Ele não tinha instrução pra poder me ajudar. Nesse dia, aí eu decidi ir, mesmo cansada, assim, com sono. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque foi incrível. Foi uma trilha de 7 quilômetros. Mas, gente, eu amei. E eu saí de lá já com outra energia, outra pessoa, sabe? Então eu vi que aquilo foi bem importante, bem legal. Inclusive esse fim de semana também já vamos fazer outra trilha, outra coisa. E outra coisa, gente, eu comentei com vocês bastante em dezembro que a gente é viciado. Estávamos, né? E continuamos em Largados e Pelados, e pode parecer algo muito bobo assim, né? Quem vê, programa meio bobo. Mas não, gente. Vocês acreditam que começou assim a mudar muito a minha percepção? Essa questão da natureza, eu reparei que mudou muito assistindo esse programa. O quão é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Eu comentei que eu tava assistindo uma live sobre BBB. Está nos mostrando também como é importante a gente cuidar da nossa saúde. Eu sempre fui assim, sempre falei que era muito importante, mas eu não percebia que eu me deixava de lado e que eu achava que certas coisas eram bobas. E as coisas vão somando e vão se tornando uma bola de neve. Então, assim, é muito importante. Se eu puder agregar algo na vida de vocês com esse vídeo, é isso. Procure ajuda. Se você não pode pagar, procure no SUS. Tem muitos lugares, faculdades, que os profissionais que estão se formando ou acabaram de se formar abrem vagas para consultas gratuitas. Então, sério, gente, procurem ajuda. Não coloque de lado a sua saúde mental, é muito importante. E é muito complicado para mim falar sobre isso, porque, novamente, eu sei que vem acompanhado de muito julgamento. E eu sei que tem pessoas que vão pensar e que vão vir aqui comentar: mas isso é falta de Deus. Mas isso é falta de... Não é. Sabe? Depressão é algo muito sério mesmo. Cara, assim, me mata quando alguém fala que depressão ou que qualquer outra questão, qualquer transtorno é falta de Deus. Não é. Eu conheço pessoas, assim, que cresceram e vivem na igreja e tem muita fé e ainda assim sofrem com transtorno de depressão. Você falar isso é você se achar no direito de julgar a fé do outro, sabe? É muito grave. Então tomem cuidado com aquilo que vocês falam. Eu sei que, enfim, trabalho com a internet, isso vai continuar acontecendo, o hater tá aí, mas ainda assim, gente, tenha mais carinho por aquilo que você fala, aquilo que você faz. Você acredita que aquilo que você escreve não vai chegar na pessoa? Você acha que porque a pessoa que você segue tem lá centenas de seguidores, ela não vai ler a sua mensagem, mas ela vai e ela pode. E aquilo pode fazer muito mal pra ela. E quando você faz nessa intenção de realmente fazer mal, é o que você tá atraindo pra você mesmo. Então, assim, tenha carinho. Gente, tive que pausar. Inclusive, tive que pausar esse vídeo várias vezes. Porque eu falei, né, estamos no meio do mato. E o cara tava cortando grama aqui, então se vocês ouvirem um barulhinho de cortador de grama, me perdoem. Mas, enfim, eu precisava passar essa mensagem, é o tempo que eu tinha pra passá-la pra vocês. E é isso que eu quero que fique, assim, concluído desse vídeo, sabe? Não deixe de lado a sua saúde mental, valorize muito ela. E não zombe dessa questão em relação a ninguém. Ainda não tô 100%, mas com certeza eu tô melhorando e é a melhor sensação. Quando você fica assim numa tempestade, parece que não tem saída e aí você começa a ver uma luz assim no fim do túnel. É muito bom.
muito bom mesmo. Tem que finalizar com esse barulhinho de cortador de gramas, porque eu tô aqui há 3 horas pra gravar esse vídeo e não dá. Então vai ter que finalizar assim, gente, desculpa mesmo. Mas é isso, gente. Tô voltando aqui ativa, aos pouquinhos e me cuidando sempre, tentando. Mas é isso, espero que vocês estejam bem. E se não tiverem, trabalhem pra ficar, porque tá tudo bem não estar tudo bem, mas não pra sempre, tá? Tem que melhorar. E feliz 2021, né? Eu ainda não tinha dado feliz ano novo aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais.